Espírito sobre a sua vida. Que Ele seja a boca de Deus essa tarde para a gente. Nós clamamos o Espírito Santo sobre a sua vida, sobre as suas fraquezas. Move, Espírito Santo, sobre a sua vida. Move tudo aquilo que não vem de ti, Espírito Santo. Fala através de nosso irmão. Traz uma palavra para essa diocese, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, nós pedimos. Vem, esposo da Virgem Maria. Vem sobre esse teu filho, esse teu servo. Nós clamamos a intercessão da Santa Mãe de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então, boa tarde a você que nos acompanha agora pelo nosso canal no YouTube. Esse microfone é pesado, viu, Jacques? Eu não sei se eu aguento ficar segurando ele aqui. Quero convidar você agora, já nesse momento inicial, a compartilhar esse momento, a enviar esse link desse encontro. Hoje o Senhor colocou uma palavra no coração do nosso irmão Jair, onde o Senhor dizia que se nós encaminhássemos esse link para alguém, e essa pessoa, ainda que por 30 segundos, pudesse assistir à pregação da palavra, pudesse participar de um momento de oração, esses 30 segundos são suficientes para o Espírito Santo transformar a vida dessa pessoa. Eu quero, portanto, convidar você agora a encaminhar esse link para a sua lista de contatos. Mas de maneira especial, meu irmão, eu quero convidar você a encaminhar esse link para alguém que está vivendo a inimizade. Para alguém que talvez até você nesse momento esteja vivendo com essa pessoa a discórdia, a divisão, a contenda. Talvez para o grupo da sua família, onde na sua família possa porventura estar havendo brigas, divisões. Especificamente para essas pessoas, eu quero convidar você a encaminhar esse link. Coloque um apelo na descrição desse link, o Senhor vai lhe inspirar. Qual é a palavra que você vai colocar para que as pessoas, quando se depararem com esse link, elas possam se sentirem tomadas a clicar e a assistir, como dizia Jair, ainda que seja 30 segundos. Ainda que seja 30 segundos, Deus pode fazer. Então, deixa eu me apresentar para vocês. Eu me chamo Wellington, sou servo do grupo de oração Maria Cheia de Graça, lá da paróquia São Judas Tadeu, na cidade de São José do Egito. E para mim é uma alegria, irmãos, muito grande estar aqui nessa tarde de hoje. Especificamente porque esse Pentecostes, eu não lembro de um Pentecostes anterior a este, que nós tenhamos escutado tantas promessas da parte de Deus. Como Deus tem falado nos momentos de intercessão, nas vigílias. Como Deus tem dito para nós coisas bonitas, coisas maravilhosas a respeito desse encontro. Então eu quero convidar você a não perder tempo. Toma a sua Bíblia, pega a sua Bíblia, vai lá para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos do 2 ao 4.
Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo do 2 ao 4. O tema que Ana Paula me propôs para essa tarde de hoje: de repente ficaram todos cheios do Espírito Santo. E o Senhor, Ele me levou para uma condução nessa pregação. O Senhor me levou a refletir, é claro, foi uma reflexão que eu fiz primeiramente, mas que o Senhor deseja que todos nós que estamos ouvindo agora, ou que vamos assistir ou ouvir depois dessa pregação, que nós pudéssemos percorrer um caminho para que nós pudéssemos entender o que foi de tão especial que aconteceu com aquela comunidade primitiva. Meus irmãos, qual foi o elemento tão forte que fez com que aquele Pentecostes se tornasse algo marcante na história da igreja? Quando eu cheguei aqui, Ana Paula, na capela, o primeiro sentimento que veio ao meu coração foi um sentimento de muita alegria. E eu fiquei perguntando para o Senhor: Senhor, o que você diria se você estivesse sentado nos bancos dessa igreja hoje nos assistindo? E Jesus disse no meu coração: eu diria que valeu a pena, porque mais de 2000 anos se passaram, e em muitos lugares as pessoas continuam acreditando na promessa. Então, meus irmãos, o que foi que aconteceu de tão extraordinário naquele evento? Porque derramamento do Espírito ao longo da história da igreja, ao longo da história da humanidade, nós sempre tivemos. Eu dizia essa semana em uma pregação que, se nós pensamos que Pentecostes significa o derramamento, a descida do Espírito Santo, então Pentecostes é um acontecimento que perpassa a história da humanidade, porque desde o primeiro capítulo do livro do Gênesis, nós ouvimos falar do Espírito. Nós vamos ver o Espírito sendo derramado lá no povo de Israel, lá nos primórdios. Nós vamos caminhar pela vida dos profetas, nós vamos encontrar Sansão, que é tomado pelo Espírito, Davi, tantos outros. Mas somente em Pentecostes acontece essa revolução, no melhor sentido dessa palavra. É só a partir desse evento que tudo se transforma. Então nós precisamos mergulhar na palavra de Deus e procurar entender o que foi de tão especial que aconteceu. Quais são os elementos que fez com que esse evento desse tanto fruto. Então São Lucas começa dizendo assim. Deixa eu ler do versículo 1 logo, para dar um pouco mais de sentido. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Vamos aplaudir a palavra de Deus, nós que aqui estamos. Você que está em casa, veja a sua Bíblia, veja a sua palavra. Irmãos, é a primeira vez no Novo Testamento, e eu fiz questão de conferir isso, para poder falar isso para vocês. É a primeira vez no Novo Testamento que vai aparecer essa expressão, cheios do Espírito Santo. Nós não vamos encontrar essa palavra nos evangelhos, mesmo que nós precisamos entender, irmãos, que Pentecostes não é a revelação do Espírito. O Espírito, como ele é Deus, ele sempre existiu. Mesmo os apóstolos caminhando com Jesus, ainda que de forma velada, era perceptível a ação do Espírito. Se nós pensamos naquele episódio da transfiguração, onde estavam lá Pedro, Tiago e João, e Jesus
começou a se transfigurar diante deles e veio uma nuvem do céu, diz o evangelista. E a teologia diz que na nuvem está o Espírito, na voz está o Pai, e ali Jesus, o Filho. Então o mistério da Trindade. Se nós pensarmos que outrora Jesus perguntou a Pedro: quem é que diz os homens que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse para ele: Simão, tu és feliz porque não foi o sangue nem a carne, mas foi o meu Pai, e foi o Pai que revelou pelo Espírito a Pedro que Jesus verdadeiramente era o Cristo, o Filho de Deus. E mesmo depois que Jesus ressuscita, alguns evangelistas, como São João, vai dizer que Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo, mas mesmo Jesus soprando sobre eles o Espírito Santo, a palavra não diz que eles ficaram cheios do Espírito Santo. É somente, portanto, a partir de Pentecostes, que nós vamos, e aí sim, a partir daqui nós vamos nos deparar muitas vezes com essa expressão: ficaram cheios do Espírito Santo. Esse é um primeiro ponto. Agora, meus irmãos, eu falava dessa necessidade de nós entendermos, porque somente em Pentecostes e a partir de Pentecostes usa-se essa expressão cheios. E aí me veio dois questionamentos, né? Me veio um questionamento: por que é que nós precisamos saber disso? Alguém pode questionar, dizer: mas por que é que eu preciso saber o motivo pelo qual eles ficaram cheios? A primeira resposta, direta, é porque nós queremos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo, sim ou não? Sim ou não, gente que está aqui? Nós queremos. Você que está em casa, participa conosco agora, coloca aí no comentário, fala aí, sai na porta da tua casa, abre a porta e grita para os teus vizinhos escutar: eu quero ser cheio do Espírito Santo. Esse é o primeiro motivo. Se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, precisamos saber o que fazer para sermos cheios do Espírito Santo. Antes de falar do segundo motivo, eu quero esmiuçar um pouquinho esse primeiro motivo. Porque é então que eu, Wellington, e eu sei que vocês, meus irmãos, todos que nos acompanham agora, desejam ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Irmãos, eu não sei se você concorda comigo, mas nós estamos vivendo um tempo em que muitas pessoas, a começar por nós pregadores, caminhando pelos ministérios dos grupos de oração, passando pelos seminários, chegando até o clero das nossas igrejas, nós estamos vivendo um tempo, amados irmãos, em que as pessoas têm vivido uma vida no Espírito pela metade. Talvez você nem concorde comigo, talvez você diga: na minha comunidade não é assim, aqui é todo mundo cheio do Espírito Santo, a minha paróquia, todos os grupos estão repletos do Espírito Santo. Mas deixa eu dizer para você, meu irmão, desça da montanha, porque não é a realidade de todos os lugares. O que nós temos experimentado são pessoas que estão vivendo uma vida no Espírito pela metade. E me permita dizer para você nessa tarde de hoje: não é essa a vontade de Deus para nós, não foi esse o chamado de Deus para nós. A vontade de Deus para nós, o desejo do coração de Deus para nós, é que nós sejamos homens e mulheres cheios, totalmente cheios do Espírito Santo de Deus. Existe um profeta da Sagrada Escritura. Eu quero que você pegue comigo a profecia de Ezequiel. Ezequiel viveu em um tempo, meus irmãos, de muitas dificuldades. É bom que nós comecemos a olhar para as nossas realidades e as que estamos vivendo hoje, a partir da Sagrada Escritura, para que nós não nos tornemos cristãos que lamuriam. Porque é verdade que nós estamos vivendo tempo difícil, é verdade. É verdade que nós estamos passando por muitas
motivações, é verdade que muitas pessoas próximas a nós estão perdendo a sua vida, é verdade, mas também, meus irmãos, deixa eu dizer para você, coisas piores do que essa, o povo de Deus já passou ao longo da caminhada e venceu. Ezequiel capítulo 47. Ezequiel estava pregando, profetizando para o povo que estava sobrevivendo ao exílio. Era um povo que havia perdido tudo, havia perdido a fé, a identidade. Era um povo que havia, meus irmãos e minhas irmãs, se dado a outras práticas. Um povo que havia se misturado com outros deuses, diga-se falsos deuses. E Ezequiel tem uma visão espiritual. E a partir do versículo 3 do capítulo 47, Ezequiel vai narrar essa visão. Ele vai dizer assim: o homem foi para o oriente com uma corda na mão, mediu 1000 côvados, a seguir fez-me passar na água, que me chegou até os tornozelos. Talvez a água do Espírito, meu irmão, só está até o seu tornozelo. E é por isso que você está caminhando livre, leve e solto. É por isso que você está vivendo, como diz os mais engraçados, o cristão Gabriela: eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Porque a água do Espírito ainda não lhe segura, porque você só tem água até o tornozelo. Diz assim: mediu ainda 1000 côvados e me fez atravessar a água que me subiu até os joelhos. Talvez a água do Espírito na sua vida só alcançou o seu joelho. Você está satisfeito, você está achando bom. Deixa eu dizer para você, não é suficiente. Não é suficiente. Mediu de novo 1000 côvados e me fez atravessar a água que me subiu até os quadris. Mediu enfim 1000 côvados e era uma torrente que eu não podia atravessar, de tal modo as águas tinham crescido e era preciso nadar. Era um curso de água que não se podia passar a val. Vistes, filho do homem, falou-me e me levou ao outro lado da torrente. Ora, retornando, avistei nas duas margens da torrente uma grande quantidade de árvores. Essas águas, disse-me ele, dirigem-se para a parte oriental. Elas descem a planície do Jordão. Meu irmão, deixa eu dizer para você, aqui nessa palavra está escondido um tesouro para nós. Quando Mateus, lá no capítulo 3, vai falar do batismo de Jesus, Mateus diz que Jesus veio da Galileia para o Jordão. A Galileia está no norte, o Jordão está ao sul. Então o profeta está dizendo: aquela água viva, ela desce da planície do Jordão. Ela vem até o Jordão, ela desce a planície do Jordão. Jesus é batizado no batismo de João. O Espírito vem sobre ele e se inaugura um novo tempo. Um tempo de novos homens, de novas mulheres. Não mais com água no tornozelo, no joelho, no quadril, mas homens e mulheres totalmente mergulhados no Espírito. É isso que Deus quer de nós. E olha o que vai dizer a palavra: elas se lançarão no mar, de sorte que suas águas se tornarão mais saudáveis. Em toda parte aonde chegar a corrente, todo animal que se move na água poderá viver. E haverá lá grande quantidade de peixes. Tudo que essa água atingir se tornará são e saudável. E em toda parte aonde chegar a torrente haverá vida. Na praia desse mar estarão pescadores, eles estenderão suas redes. E haverá aí peixes de toda espécie em abundância, como no grande mar. Meu irmão, você percebe? Por que é que na nossa vida, por que é que no nosso ministério,
Por que é que na nossa família nós não estamos colhendo os frutos? Por que é que nos nossos grupos de oração nós não estamos vendo as conversões? Por que é que nós não estamos contemplando os milagres de Deus? Por que é que nós estamos vendo tantos servos desfalecerem, sucumbirem? Porque nós não estamos totalmente mergulhados no Espírito. Esse é o motivo principal, meus irmãos. É por esse motivo, amados, que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. É por esse motivo que nós não podemos nos dar de sermos apenas cristãos com água no tornozelo, no joelho, no quadril e acharmos que está bom. Não, nós precisamos mergulhar para que os frutos possam aparecer. Esse é o primeiro aspecto pelo que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Depois, meus irmãos, rezando com essa palavra, o Espírito Santo me levou a fazer uma constatação. Que constatação foi essa? Eu percebi que o Espírito Santo tem se dado a nós mais do que o que nós merecemos. Eu não sei se você concorda comigo, mas o Espírito Santo, ele tem se dado a nós muito mais do que o que nós merecemos. Irmãos, há lugares onde o Espírito Santo não é mais adorado, onde o Espírito Santo não é mais pregado. Há lugares em que não se acredita mais na poderosa ação do Espírito Santo. Há comunidades, meus irmãos, que o Espírito Santo ficou trancafiado dentro da teologia e de lá não saiu nunca mais. Mesmo assim, o Espírito Santo continua agindo, porque nós estamos recebendo mais do que merecemos. Essa constatação, quando o Senhor me falava, eu acolhi no meu coração, eu disse: é verdade, Senhor. Nós não merecemos tanto que o Senhor tem feito. Mas veio uma segunda constatação que mexeu comigo. E vai mexer com você. Porque o que é que a gente espera do encontro de Pentecostes? Que o pregador chegue, diga que nós somos o povo do fogo, que nós somos o povo cheio do Espírito Santo, que os grupos estão repletos de carismas. A gente quer que o pregador profetize que todo mundo vai ser batizado no Espírito Santo nesse evento. Nós criamos essa expectativa. E de repente o pregador vem aqui, eu vou dizer para você uma constatação que o próprio Senhor colocou no meu coração. E que portanto também mexeu comigo e certamente vai mexer com você. E talvez até você possa agir como eu agi quando o Senhor me falou isso. Eu disse: não é assim, Senhor. O Espírito Santo tem se dado mais do que nós merecemos e muito menos do que nós desejamos. Preste atenção nisso. O Espírito Santo tem se dado mais do que o que nós merecemos e muito menos do que o que nós desejamos. Como é que eu cheguei a essa constatação? Como é que Deus foi me convencendo disso? O Senhor me fez umas perguntas, né? Gente, se vocês, qualquer dia eu vou gravar eu preparando pregação. O povo de casa já sabe. Mas se for uma pessoa de fora, pensa que eu estou doido. Porque eu fico lá conversando com Deus. Deus vai: olha, Senhor, mas por que o Senhor está dizendo isso, né? Aí reza, aí vem, agora, Senhor, eu entendi, então vamos continuar. Aí o Senhor me fez umas perguntas para me convencer. Porque, irmão, Deus trabalha por convencimento. A gente é que é besta e fica querendo converter o povo à força. E fica querendo mudar as realidades com as nossas forças. Não é assim. É no convencimento que Deus trabalha. E aí o Senhor me disse, eu disse assim: como assim, Senhor? O Senhor tem se dado mais do que o que a gente merece, eu entendo isso, mas menos do que o que nós desejamos. Aí o Senhor disse assim: você está satisfeito com todas as coisas?
Disse, não, Senhor, quem é que está satisfeito com todas as coisas? Não tem ninguém satisfeito com todas as coisas. Aí o Senhor disse assim, que coisas são essas que o Senhor está falando? O Senhor disse, você está satisfeito com o seu grupo de oração? E eu pergunto para você agora, você está satisfeito com o seu grupo de oração? O seu grupo de oração tem produzido os frutos? Deixa eu perguntar para você aqui uma coisa, qual foi a última conversão grandiosa que aconteceu no seu grupo de oração? Você lembra pelo menos? Qual foi o último milagre que foi testemunhado no seu grupo de oração? Qual foi a última profecia que foi dada no seu grupo de oração, que abalou com os alicerces da cidade onde você mora? Aí eu disse, é verdade, Senhor. Eu queria mais do Espírito Santo no meu grupo de oração. Aí o Senhor continuou, né? Porque Jesus é assim, gente. A gente vai dando corda e ele vai entrando. Ele falou isso lá em Apocalipse. Ele disse, se eu bater a porta, se você entrar, eu entro, me sento e vou cear com você. Dê corda para Jesus entrar na sua vida. Vá dando alimento a ele, vá dizendo, olha Jesus, o que é isso? Como é que eu faço? Por onde é que eu vou? E você vai fazer essa experiência com ele. Aí ele continuou dizendo, você está satisfeito com o cenário do seu país? Mas Senhor, povo morrendo, de desemprego, como é que eu vou estar satisfeito? Aí o Senhor foi continuando, você está satisfeito com a sua vida de oração? Tô não, Senhor, eu queria rezar melhor, eu queria rezar mais, eu queria ser mais fiel na minha vida de oração, nos meus propósitos. É verdade, Senhor, eu quero mais do teu Espírito na vida de oração. Aí o Senhor continuou, você está satisfeito com a sua família? Você está satisfeito com o que está acontecendo na sua casa, na sua família? Você está satisfeito vendo que as pessoas da sua família não estão sendo batizadas no Espírito Santo? Você está há 14 anos na caminhada e tem pessoas próximas a você que não foram batizadas no Espírito Santo. Você está satisfeito com isso? Não, Senhor, estou não. Eu queria mais do Espírito Santo na minha família. Aí o Senhor me fez lembrar a palavra de Romanos 12, né? Palavra que Ele nos deu, Jacques, lá no ano passado. Eu sempre digo às pessoas, nós somos muito pobres para interpretar o que Deus fala. Deus dá uma palavra, dá uma profecia. A gente num primeiro momento faz aquele alvoroço, faz uma arte, divulga e depois cai no esquecimento. A gente não se debruça para entender o que Deus está dizendo, mas aquela palavra que dirigiu o movimento carismático no ano passado, Romanos 12, 2, dizia, não vos conformeis com este mundo, porque Deus já sabia o mundo que nós iríamos encontrar, Deus já sabia que nós estamos caindo numa conformidade do mundo, Deus já sabia que nós íamos dizer, Senhor, tá bom, já voltou 30% das pessoas para a igreja, louvado seja, 30% e 70% longe dos sacramentos, longe de Deus, longe da comunidade. Não vos conformeis com este mundo. E ele dizia para nós, olha irmão, deixa eu partilhar com vocês, sabe uma coisa que está me angustiando? É abrir o noticiário da TV ou dos noticiários das mídias digitais e diz assim, morreu mais 2.500, chegamos a 400 e tantos mil. Jesus falou disso, ele disse que quando estivesse próximo à volta do Filho do Homem, a caridade ia esfriar no coração das pessoas. Pessoas não são números, minha gente. Pessoas têm nome, têm um nome gravado no coração de Deus. A gente não pode tratar pessoas como números. E começar a dizer, louvado seja Deus, hoje morreu 1.000 a menos, hoje só morreu 2.500. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito. Era isso que dizia a palavra para nós no ano passado.
porque Deus já sabia o mundo que nós estaríamos. Mas ficou lá no ENF. A palavra ficou lá no ENF, não foi pregada em muitos grupos de oração, não foi tema de estudos para muitas pessoas, não foi aprofundada, e aí nós pagamos a conta, pagamos as consequências. Irmãos, eu quero dizer para você agora, eu sei que já tem gente ansiosa aí, principalmente as mulheres, né? As mulheres já estão dizendo assim: me diga logo qual é o que foi que teve aí, que esse Pentecoste foi tão especial, né? Quando eu quero castigar minha esposa, eu faço isso. Eu digo: eu tenho um negócio para te contar. Ela diz: diga. Eu digo: amanhã eu conto. Eu já sei que ela vai ficar, né? Eu quero falar para você agora, irmãos, o que foi que teve naquele Pentecostes, que diz a palavra que só com a pregação de Pedro 3.000 pessoas se converteram. Não foi só oração em língua, gente, que teve ali. Não foi só o barulho. Porque oração em língua, todo evento nosso tem, todo grupo de oração tem. Aconteceu algo que eu quero dizer para você agora, que mexeu com as estruturas do céu, da terra e do inferno, e que fez com que aquele Pentecostes durasse até hoje. Irmãos, o grande espetáculo de Pentecostes, eu uso essa palavra, eu ouso dizer essa palavra. Eu vou voltar para o texto, Atos. O grande espetáculo de Pentecostes é que pela primeira vez, meus irmãos, olha só, pela primeira vez, desde que Jesus uniu aqueles homens, um dia Jesus se manifestou para o mundo. Um dia Jesus orou ao Pai, escolheu 12, mas o povo foi crescendo, vendo as coisas que Jesus fazia, e multidões seguiam Jesus. Mas mesmo com Jesus entre eles, houve algo que aconteceu em Pentecostes, que nem quando Jesus estava aconteceu. Sabe o que foi, meu irmão? Olha o que é que vai dizer o texto de Pentecostes. Primeiramente, quando Lucas vai preparando para falar de Pentecostes. Ana Paula, por favor, pega um pouquinho d'água aqui para mim. Eu comecei a ler o texto a partir do capítulo 1 de Atos. E isso foi me chamando a atenção. Olha só o que é que diz o texto em Atos. No versículo 3 do capítulo 1 de Atos diz assim: e a eles, preste atenção, irmão, isso aqui é muito importante para nós. Obrigado. Aqui agora é o tesouro da pregação. Versículo 3 do capítulo 1 de Atos diz assim: e a eles se manifestou. Eu circulei muitos verbos aqui que estão no plural. Aparecendo-lhes, eles, ordenou-lhes, esperassem. Eles não é verbo, né? Mas estou falando das palavras que estão no verbo. Esperassem, novamente eles, no versículo 6. Depois no versículo 7 do capítulo 1, vós, depois deles. Depois capítulo 11, versículo 11 do capítulo 1, homens da Galileia. Depois no cenáculo vai dizer, voltaram eles. Depois também no cenáculo, todos eles perseveravam. E já chegando o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos. Irmãos, o grande espetáculo de Pentecostes, a grande graça que fez com que Pentecostes se tornasse esse acontecimento extraordinário, é a unidade com a qual se encontravam unidos os apóstolos. Irmãos, você percebe isso porque, veja, quando Jesus estava com eles, nós vamos ver os apóstolos brigando para ver quem era o maior. Pedro foi dizer para Jesus: eu deixei tudo para lhe seguir. Os filhos de Zebedeu queriam sentar um à direita, outro à esquerda.
Veja, irmãos, na hora que Jesus é preso, um vai para um lado, outro vai para o outro. Veja, irmãos, na hora que Jesus está na cruz, eles fogem. Irmãos, na hora que Jesus ressuscita, Jesus aparece, mas não pode dar o Espírito em plenitude, porque faltava um. Faltava Tomé. Mas aqui, meus irmãos, todos estavam reunidos. Meus irmãos, por que é que a igreja nos propõe uma semana de oração pela unidade dos cristãos na semana de Pentecostes? É porque a igreja que estava no primeiro Pentecostes, ela sabe que o Espírito só nos faz cheios quando nós rompermos tudo que nos divide, tudo que nos esfacela, tudo que nos faz... Por isso que eu falava no começo, mande esse link para alguém que está vivendo uma contenda, uma briga, uma inimizade, porque aonde há isso não há plenitude do Espírito. Eu peguei um escrito aqui que essa semana um irmão me apresentou, de uma mística da igreja chamada Maria de Jesus de Ágreda. Essa mística espanhola que viveu no século XVII, ela fez experiências maravilhosas com Jesus. Com Maria, perdão. Nossa Senhora aparecia a Maria de Jesus de Ágreda e lhe contava segredos da vida de Jesus, da vida pública. E lhe contava coisas da infância. E lhe contava coisas dos acontecimentos da vida de Jesus, especificamente sobre o Pentecostes. Olha o que é que Nossa Senhora vai dizer a Maria de Jesus de Ágreda. Preste atenção nisso. Filha, isso é sobre o Pentecostes. Filha, nesse dia, logo no amanhecer do dia, ao raiar do sol, eu presente com a igreja no cenáculo, motivei a igreja a orarmos com mais intensidade, porque havia uma promessa do derramar do Espírito. E aquele dia era o dia da festa de Pentecostes. Isso é a Nossa Senhora dizendo para Maria de Jesus de Ágreda. Filha, durante todos esses 9 dias, veja, eles estavam numa novena de preparação para receber o Espírito. Filha, durante todos esses 9 dias, preste atenção, irmão, o diabo não encontrou uma única brecha entre nós. A inimizade, a discórdia, os partidos. Nós estávamos unidos. E o diabo estava no inferno tremendo de medo, porque sabia que quando do derramado Espírito viesse sobre a igreja seria dotada de um poder para anular sua força sobre toda a terra. Meu irmão, você tem dimensão disso? Nossa Senhora diz para aquela mística que estavam de tal forma que não houve brecha, o diabo não conseguiu semear no coração deles a divisão, a discórdia, os partidos. E ela diz mais, o diabo estava no inferno tremendo, porque ele sabia que ao derramar do Espírito sobre a igreja seria dotada de um poder capaz de desfazer suas obras. Sabe o que foi que eu atestei, meus irmãos, nessa passagem? Que o Espírito Santo não foi derramado na plenitude na minha família, porque há divisões. Porque há membros da minha família que falam mal um do outro. Há membros da minha família que não se respeitam. Irmão, sabe o que eu percebi nessa passagem? Que o Espírito não está sendo derramado no meu grupo de oração como deveria ser, que as pessoas não estão sendo curadas como deveriam, que os milagres não estão acontecendo, que as pessoas não têm se convertido como deveria ser, porque há divisões dentro do meu grupo de oração. Porque ainda tem irmão que fala mal um do outro, porque ainda tem irmão que não gosta do outro. Sabe por que, Ana Paula, o Espírito ainda não foi derramado sobre esta diocese? Uma diocese de tal poder,
que nós pudéssemos anular todas as obras do demônio, porque há divisão entre nós. Porque ainda há contenda entre nós. Seu filho não se converteu porque há contenda na sua vida, na sua família, na sua casa. E deixa eu profetizar para você, você que é a cheia do Espírito Santo, é a causadora das contendas e quer o Espírito Santo em plenitude. E não pode ter o Espírito em plenitude quem causa divisão, quem causa briga, quem causa contenda. Olha o que é que São Tiago diz. Tiago 3,13. Quem dentre vós é sábio, inteligente, mostre com um bom proceder as suas obras, repassadas de doçura e sabedoria. Mas se tendes no coração um ciúme amargo e gosto pelas contendas, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que vem do alto, mas é uma sabedoria terrena, humana, diabólica. Onde houver ciúme e contenda, ali há também perturbação e toda espécie de vícios. Aí no capítulo 4, a partir do versículo 2, São Tiago vai dizer assim: cobiçais e não recebeis, sois invejosos e ciumentos, e não conseguis o que desejais, litigais e fazei guerra, não obtende porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal com o fim de satisfazerdes as vossas paixões. Enquanto houver divisão dentro de nós, e o diabo sabe disso, e é por isso que o diabo semeia a discórdia nos grupos de oração. E é por isso que o diabo semeia a discórdia dentro da própria igreja. E é por isso que o diabo semeia a discórdia dentro da nossa casa, dentro da nossa família. E a discórdia muitas vezes acontece por uma bendita de uma toalha que ficou lá em cima da cama. E a discórdia muitas vezes acontece por um prato que ficou sujo na pia. E a gente nem se dá conta. E nós vamos, meus irmãos, vivendo na discórdia. E nós vamos, meus irmãos, vivendo na contenda. E a nossa casa continua com a água do Espírito somente até os tornozelos. Porque o Espírito não pode penetrar tudo. Porque há divisão, porque há contenda, porque há brigas. Irmãos, vocês percebem aonde é que o Espírito Santo quer nos levar nessa tarde de hoje? Há um batismo no Espírito Santo que vai desfazer todas as inimizades que o diabo levantou. Irmãos, faz 30, 40 dias que eu estou rezando com a palavra de Efésios 2,16. E tenho convidado os irmãos do grupo de oração a rezar com essa palavra. Porque nessa palavra São Paulo vai dizer: reconciliá-los ambos com Deus, reunidos num só corpo pela virtude da cruz. Efésios 2, começando do 14. Ele é a nossa paz. Ele que de dois povos fez um só, destruindo o muro de inimizade que os separava. Aí lá no final do versículo 16 vai dizer: aniquilando, e na tradução mais correta, que é a tradução de Jerusalém, vai dizer: matando na cruz a inimizade. O Espírito Santo quer nos levar nessa tarde de hoje a uma experiência com Ele que nos seja capaz, que nos faça capaz de romper com todas as inimizades. Há pessoas, e o Senhor colocava isso no meu coração, que daqui a pouco, quando a gente acabar essa oração pedindo o Espírito Santo, vão ser tomadas de uma coragem de ligar para outra pessoa para pedir perdão. Vão ser tomadas de coragem de ir até a casa do seu familiar, que mora na sua mesma cidade, e abraçar aquela pessoa, e pedir perdão àquela pessoa. Há pessoas que vão viver essa experiência, de ver a inimizade e a discórdia ser arrancada do seio familiar, pela poderosa ação do Espírito Santo. E eu quero terminar, para a gente rezar. Queria pegar Mateus 18, estamos caminhando muito pela Bíblia, né? Isso é bom, nos dá segurança. Mateus 18,
Jesus está falando ali sobre perdão. É aquele trecho que Jesus vai falar sobre perdão. E no versículo 19, Jesus vai dizer assim: digo-vos ainda, se dois de vós se unirem sobre a terra para pedir, seja o que for, o conseguirão de meu Pai que está nos céus. Porque onde dois ou três estão reunidos, mais uma vez a palavra reunidos, em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mas preste atenção no versículo 19. No final do versículo, Jesus diz assim: seja o que for, o conseguirão de meu Pai que está nos céus. Aí nós vamos lá para Lucas 11, quando Jesus vai falar da promessa do Espírito Santo. Olha que coisa interessante, gente. Aqui em Mateus, Jesus está dizendo que se dois de vocês estiverem unidos de comum acordo, tudo o que vocês pedirem a meu Pai, vocês conseguirão. Meu Pai Celeste, Jesus usa essa expressão, meu Pai Celeste. E aí lá em Lucas 11, quando ele vai falar do Espírito Santo, ele diz assim: e eu vos digo, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Aí no versículo 13, ele diz assim: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial, olha Jesus ligando aqui, o Pai Celeste de novo, dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Irmão, se você quiser receber o Espírito Santo em plenitude, é necessário o perdão. É necessário romper com as divisões, romper com as contendas, romper com a discórdia. Porque o Espírito Santo só pode possuir uma pessoa totalmente, plenamente, se nela ele não encontra contenda, divisão, discórdia. Você quer esse Espírito Santo, sim ou não? Sim ou não? Você aí na sua casa, coloca aí no comentário se você quer sim ou não esse Espírito Santo. Coloca aí no chat agora, eu quero esse Espírito Santo. Eu quero romper. Vem, José, para cá para a gente rezar, para a gente cantar. Vai dizendo já aí, eu quero esse Espírito Santo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Só há um sentido do pregador pregar. É para que as pessoas coloquem em prática aquilo que Jesus falou através do pregador. Se não é só falácia, se não é só palavras ao vento. Se você se dispôs a ficar agora quase uma hora ouvindo uma pregação, e eu sei que tem gente que está aí desde a hora da missa. Se você se dispôs agora, você precisa se dispor a acolher esse direcionamento de Deus. A romper com as contendas, com as divisões. Wellington, eu não consigo romper com a divisão, problema com a minha cunhada, com a minha sogra, com não sei quem, porque foi algo muito grande, meu irmão. Não é você que consegue, é o Espírito Santo que faz, é Ele o autor dessa graça, mas você precisa se dispor, você precisa querer. E eu sei, meus irmãos, porque há uma promessa de Deus para nós. Eu sei que nessa tarde o Espírito de Deus está agindo. Mesmo à distância como nós estamos, o Espírito Santo não está nessa dimensão que nós estamos. O próprio termo grego para espírito e vento é o mesmo, porque o Espírito é livre. Ele passa, ele vai aonde ele quer, ele entra por onde ele quer. Mas se você se dispõe nessa tarde de hoje, eu quero convidar você que talvez esteja rezando com a sua família agora. Talvez você está diante de um celular, talvez sentado numa mesa, talvez diante de um televisor. Talvez a sua internet está cortando, não está saindo nem a imagem desse pregador bonito aqui. Está saindo só a voz. Mas deixa eu dizer para você, une a tua família agora. Ei, irmão,
Tem possibilidade de você ir agora onde está o seu vizinho. Olha que experiência linda você sair da sua casa agora e ir até o seu vizinho agora e dizer: vamos romper com a divisão agora, com toda a contenda que há entre nós, e vamos clamar um poderoso batismo no Espírito Santo. Aleluia. Eu quero, Senhor. Ei, irmão, você tem possibilidade de ligar agora para alguém do seu grupo de oração. Talvez essa pessoa nem saiba, mas dentro de você há uma contenda armada contra aquela pessoa. Liga para aquele irmão agora, ainda que seja em prantos, e diz: me perdoe. Me perdoe, porque eu não quero ficar com a água só no joelho, não. Eu quero mergulhar nessa vida no Espírito, para que a minha vida possa produzir frutos, para que a minha família possa dar frutos. Eu quero que por onde essa água passar, irmão, um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo, é como Maria. Quando Maria chegou na casa de Isabel, todo mundo foi batizado no Espírito Santo. Todo mundo, até João Batista, que estava no ventre, nunca mais se ouviu falar disso, que uma pessoa fosse batizada no ventre de outra, mas com a cheia do Espírito Santo aconteceu, e pode acontecer comigo e com você. Eu testemunho que um dia, chegando perto de Padre Jonas, eu tive que me segurar com toda a força para não repousar. Eu digo: eu não vou passar uma vergonha dessa aqui em Roma, cair aqui no meio de todo mundo. Mas quando eu vi aquele homem tomado pelo Espírito Santo, o semblante dele, que transmite a paz, a força do Espírito Santo, minhas pernas tremeram. Meu coração queria saltar pela boca, porque ali está um homem cheio do Espírito Santo. Eu sei que você quer, meu irmão. Eu sei porque eu quero. Quantas vezes eu me senti impotente diante das situações da minha família, e eu disse assim: Senhor, porque eu não consigo ser testemunha para eles? Senhor, porque eu não consigo converter os meus? Senhor, porque é que eu não consigo levar essa salvação aos meus? E nessa pregação eu fui o primeiro alcançado. O Senhor me disse: porque primeiro tem que romper as contendas, as divisões. Não pode falar mal do outro. Não pode, irmão, ligar para outro irmão para falar de outro. Não pode, meu irmão. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito. Vai pedindo agora, irmão. Vai pedindo, vai dizendo: vem, Espírito Santo. Mexe comigo agora, abala minhas estruturas agora, de repente. Como diz o texto, como o padre falava para nós, de repente, porque quando Deus quer assim, é na hora, é de repente. Vem, Espírito Santo, rompe agora as contendas entre pais e filhos, filhos e pais, irmãos. Rompe as contendas que o diabo lançou nas comunidades. Rompe as contendas que estão nas redes sociais agora, de irmãos se agredindo. Eu também, quantas vezes usei desse meio, Senhor, para agredir. E hoje eu entendo que é por isso que eu também ainda não sou esse homem cheio do Espírito Santo. Senhor Jesus, eu quero romper todas as contendas que há em mim. Toda a rebeldia, toda a dificuldade que eu tenho de obedecer aos meus superiores. Você me conhece, Jesus. Vá rezando, irmão, agora na sua casa. Você que está aqui, vá rezando agora, vá dizendo: você me conhece, Jesus. Você sabe que na frente da pessoa eu digo: está ótimo, mas por trás eu digo: eu faria melhor. E também aí a contenda. Você sabe, Jesus, que até muitas vezes que eu vou à igreja é para mostrar para a pessoa da minha rua, da minha família, que eu não sou igual a ela, mas que eu vou para a igreja. Você sabe, Jesus. Mas olhe, Jesus, você também sabe que eu sou pecador. Você sabe que eu sou igual a Pedro. Eu já lhe abandonei e voltei. Você sabe que eu sou igual aos filhos de Zebedeu. Eu só estava lhe seguindo porque eu queria alguma coisa para alguém da minha família. Eu queria o vestibular do meu filho. Eu queria um emprego melhor. Eu queria uma casa melhor. Eu queria um carro melhor. Você sabe disso, Jesus. Eu sou igualzinho àqueles homens que você escolheu. Mas você não desistiu dele. Jesus, não desista de mim. Porque se tem uma coisa que eu não sou é Judas. Eu não sou traidor, Jesus.
Tu sabes que no fundo do meu coração, com todas as minhas imperfeições, eu te amo, te amo e te amo. E que posso eu desejar, Senhor, nessa tarde de hoje, para mim e para os meus irmãos que estão por essa diocese, e além diocese, não posso desejar outra coisa que não seja esse batismo no Espírito Santo. Esse batismo que vai me fazer enxergar que enquanto houver contenda, enquanto houver disputas, partidos, querelas, inimizades, não haverá plenitude do Espírito. Mas quando nós, reunidos como estavam os apóstolos, sairmos de nós mesmos, nós iremos, Senhor, até os lugares, até a porta do templo, para mandar que os aleijados se levantem. Nós iremos ressuscitar os mortos, porque Espírito Santo, Pentecostes não foi naquele dia, Pentecostes é hoje, derramado o Espírito é hoje, o derramado Espírito é hoje. Uma vez o Papa Leão XIII ousou levantar as mãos aos céus e pedir: renova nos nossos tempos a manifestação do Espírito. E tu, Senhor, que és fiel, que prometeste fidelidade à tua igreja, derramaste de tal forma o teu Espírito, que nós colhemos os frutos até hoje. Que posso eu desejar, Senhor, nessa tarde de hoje, que não seja: vem Espírito Santo. Pede, irmão, agora. Senhor, me dá essa palavra, eu quero profetizar aqui. Todos aqueles, diz a palavra, todos aqueles que ouviram de longe o apelo do Senhor, é para vocês o Espírito Santo. Eu quero profetizar agora sobre todos aqueles que nos ouvem, aqueles que pedem agora nesse momento, aqui na sua casa, onde quer que você esteja, você será totalmente cheio do Espírito Santo. Receba agora em nome de Jesus. Seja agora batizado no Espírito Santo. Você só precisa desejar. Eu queria convidar você a rezar com essa canção. Não sei se é José, não sei se é Cícera que vai cantar, mas eu quero convidar você a ouvindo essa canção e se entregando ao Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por essa canção, obrigado por essa inspiração, porque nós seremos transformados nessa tarde de hoje, pelo poderoso batismo do Espírito Santo. Sim, teu Espírito está agindo, passo a passo sei que encontrarei tua vontade em minha vida. Rompe dentro em mim um amor inovador. Sinto gosto em tua palavra, amor à hóstia consagrada. Eu quero te louvar, eu quero te louvar com todo o meu ser, toda a minha alma, toda a minha alma, mesmo sem entender, preciso te seguir. O teu amor vou perseguir, teu amor vou perseguir. Eu abro todo o abra-se, meu irmão, agora. Tua vontade tem que acontecer. Eu quero te louvar. Louve a Deus agora que derrama o Espírito Santo. Todo meu ser. Louve agora porque você recebe o Espírito Santo agora. Mesmo sem entender. Ah, Senhor, eu preciso te seguir. O teu amor vou perseguir. Teu amor vou perseguir. Eu abro todo o meu ser. Abro todo o meu ser. Tua vontade tem que acontecer. Eu sei, eu não pertenço a este mundo. Ah, Senhor, não. Eu não pertenço a este mundo. Tenho fome, tenho sede do Senhor. Fome e sede do Senhor. Alimento que vem do lugar que eu sou, alimento do céu. Do lugar que eu sou, treme o meu ser. Treme o meu viver. Treme o meu viver. És o meu Senhor, da minha
vida és o Salvador. Rasga o teu coração agora, eu quero te louvar. Rasga a tua alma agora, com todo o meu ser, de toda a minha alma, mesmo sem entender. Eu preciso, Senhor, te seguir. O teu amor eu vou perseguir, Jesus. Eu abro todo o meu ser, tua vontade. E repetir isso, Jesus. Eu sei, eu não pertenço a este mundo, porque repousa sobre nós o espírito de conversão. Obrigado, Senhor. Pessoas estão tendo a força agora para romper com o mundo agora. As jovens sendo libertas agora. As famílias inteiras sendo libertas da divisão, da discórdia, da maledicência, porque o Espírito está sendo derramado. Sei tu és o meu Senhor, Da minha vida és o Salvador. eu quero Ouve a te Jesus. louvar com todo o meu ser, De toda a minha de alma, toda a minha alma, mesmo sem entender. eu preciso te seguir. O teu amor vou perseguir, Senhor. Eu abro, eu escancaro todo o meu ser, Senhor. Todo o meu ser, Tua vontade tem que acontecer. Deixa a vontade de Deus acontecer agora. Vai soltando tua voz no Espírito agora. Nessa linguagem agora que Deus entende. toda minha alma, mesmo sem entender, preciso te seguir. Vai soltando sua voz no Espírito agora, irmão. Porque aquilo que você não consegue, o Espírito Santo de Deus faz. Aonde trava as nossas forças, aonde cessa os nossos querer, entra o poder de Deus. O Senhor está falando agora para uma mulher. Uma mulher que desde que começou essa pandemia não foi à casa mais da sua mãe. E você tem usado dessa desculpa, é a pandemia. Você às vezes até fala com sua mãe por telefone. Mas você não foi mais lá, você sabe que não foi a pandemia. Foi um vírus pior que contaminou seu coração. Foi o vírus da ingratidão. E o Espírito Santo agora está arrancando esse vírus maldito. Está lhe mostrando agora aspectos da sua infância. Você no colo da sua mãe com você entre as pernas, fazendo um cocó em você, como a gente diz. E está caindo esse orgulho agora. E como São Paulo, você está caindo a descama dos seus olhos agora. E Jesus, o Senhor, está se revelando para você agora na figura sofredora da sua mãe. Obrigado, Senhor. Obrigado por toda discórdia, por toda inimizade. O Senhor está desfazendo discórdia em muitas comunidades. O Senhor me mostra irmãos de grupo de oração separados, intercessores que vão interceder brigados um com o outro. Não é a vontade de Deus. O Senhor está mostrando pregadores que vão pregar com raiva do coordenador do grupo de oração. Não é a vontade de Deus, irmãos. A vontade dele é que nós sejamos um só. A liturgia de quinta-feira dizia isso. Jesus orava ao Pai: Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um. Senhor, humanamente nós não podemos viver essa unidade, Senhor.
De tal modo você e o Pai eram um, Senhor, que o querer do Pai era o seu querer, que a vontade do Pai era a sua. Senhor, nós não podemos viver isso se não for pelo Espírito. Senhor, talvez essa não seja a ordem natural. Talvez a ordem natural seria nós perdoarmos para receber o Espírito. Mas, Senhor, rompe a naturalidade agora e nos dá antes o Espírito, para que nós tenhamos a força para perdoar, Senhor. Nós pedimos isso porque reconhecemos nossas mazelas, nossas fraquezas, nossas misérias, Senhor. Nos dê o seu Espírito agora, Senhor. E rompe em nós essa força de Pentecostes agora, juntos com Maria, Senhor. E rompe em nós agora essa força. Treme o meu ser, Senhor, agora. Treme o ser desses irmãos. Há pessoas em casa que estão tremendo por dentro. Há pessoas gritando agora em casa, aos prantos, porque está irrompendo a força de Pentecostes. E o Espírito é derramado em plenitude. Aleluia. Aleluia. Para terminar, José, por favor, do começo dessa canção, eu quero silenciar e deixar que somente o Senhor, através dessa canção agora, complete a obra que Ele mesmo iniciou em nós. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Sim, Teu Espírito está agindo. Passo a passo sei que encontrarei Tua vontade em minha vida. Rompe dentro em mim um amor inovador. Sinto gosto em Tua palavra. Amor à hóstia consagrada. Eu quero Te louvar com todo o meu ser, de toda a minha alma, mesmo sem entender. Preciso Te seguir, Teu amor vou perseguir. Eu abro todo o meu ser, Tua vontade tem que acontecer. Eu quero Te louvar com todo o meu ser, de toda a minha alma, mesmo sem entender. Preciso Te seguir.